Bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria que estou aqui hoje para partilhar a palavra de Deus. Meu nome é Ednil. Sua bênção, Padre Jean e Diácono Marcelo. Hoje eu gostaria de falar dos sentidos da Sagrada Escritura. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 115, diz que os sentidos da Bíblia são dois, o literal e o espiritual, sendo que o segundo está subdividido em três, que seria o alegórico, o moral e o anagógico. O sentido literal. O sentido literal é aquele que foi expresso diretamente pelos autores humanos inspirados. Sendo fruto da inspiração, este sentido também é desejado por Deus, autor principal da Bíblia. Esse sentido literal tem a ver com a forma de escrita da época, a fala da época, a cultura da época, a história daquela época, que é diferente do sentido literalista usado pelos fundamentalistas, que leem a palavra de Deus palavra por palavra, tendo assim um entendimento errôneo da mesma. A palavra de Deus diz assim: esteja com os rins cingidos, tendes os rins cingidos. Em Lucas 12:35, isso quer dizer para nós que a gente tem que estar sempre disponível, sempre pronto para tomar uma atitude e para agir. O sentido espiritual se divide em três, como já foi dito: o alegórico, o moral e o anagógico. O sentido alegórico é quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e a gente compreende os acontecimentos olhando para a pessoa de Jesus Cristo. Porque a pessoa de Jesus Cristo é a chave de toda a Sagrada Escritura. Então nós vemos, através das alegorias da passagem do Mar Vermelho, a vitória de Cristo e o sentido do batismo. Vemos também quando Moisés ergue a serpente no deserto e o povo olha e é curado, a figura do Cristo crucificado no Calvário, que nos traz a salvação e a remissão dos nossos pecados. O sentido moral são os acontecimentos referidos na Sagrada Escritura que podem nos conduzir a um comportamento justo. São as palavras que estão escritas, as atitudes das Sagradas Escrituras. Exemplo: amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Esse amor a Deus e essa reciprocidade de Deus para conosco faz com que a gente se ame e passe a amar o próximo como nós nos amamos. Buscai o reino de Deus e tudo vos será dado por acréscimo. Quando eu busco o reino de Deus, eu vivo a sua palavra, eu vivo a sua doutrina, todas as coisas me acontecem por acréscimo e eu vou tendo um comportamento justo diante das pessoas. O sentido anagógico. O sentido anagógico, podemos ver as realidades e acontecimentos no seu significado eterno, o qual pode produzir isso em nós. O anagog, em grego, em direção à nossa pátria. Podemos ver isso na instituição da Sagrada Eucaristia por Jesus Cristo, na Quinta-feira Santa, que é a figura e a memória da Santa Eucaristia que celebramos e prefigura o banquete celeste com o Cordeiro quando estaremos junto com Deus na glória. Então, esses quatro sentidos, segundo uma frase de uma tradição antiquíssima, vai dizer assim para nós. A letra ensina os fatos do passado. A alegoria, o que devemos crer. A moral, o que devemos fazer. E a anagogia, para onde devemos tender. A unidade desses quatro sentidos nos leva a isso. E por fim, segundo o Catecismo da Igreja, com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação das Sagradas Escrituras está sujeito ao juízo último da Igreja. A Igreja tem a última palavra, que tem o divino mandato e o ministério de guardar e interpretar a palavra de Deus. Então devemos sempre estar com a Igreja, caminhar com a Igreja, escutar da Igreja, porque não existe Bíblia sem a Igreja. E também não existe a Igreja sem a palavra de Deus. Elas se completam. Logo podemos dizer: quanto a mim, não acreditaria no Evangelho se não me movesse a isso a autoridade da Igreja Católica.
Com muita alegria que partilho isso com vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e tenhamos todos um bom dia.